a gente vai entrar agora no caso Raíssa. Mesmo com o inquérito concluído, a investigação do caso continua em andamento. O Balanço Geral teve acesso a relatórios inéditos que podem comprovar que o crime foi premeditado. Você vai ver agora elementos que são muito importantes no círculo dessa investigação, inclusive uma falsa mensagem que o suspeito, confesso do crime, que inclusive está preso, gravou. Nessa mensagem, ele tenta enganar a polícia. Veja só. Um assassinato movido pela emoção ou planejado em detalhes? Perguntas que têm movido a investigação do caso Raíssa Ferreira, que segue ativa mesmo após a conclusão do inquérito. A RIC TV teve acesso com exclusividade a relatórios importantes que podem apontar possíveis contradições naquilo que foi dito por Marcelo Alves e Johnny de Assis. Em um dos documentos, a equipe de investigação detalha o que foi encontrado no celular do humorista. Uma semana antes do crime, Marcelo conversa com Raíssa sobre a falsa proposta de emprego no estado de São Paulo. Aí você vai ficar lá, vai tomar conta de tudo, a gente vai acertar tudo certinho como que é. Se você quer receber um fixo ou quer receber uns 3 aluguéis de uma kitnet, ou um fixo, tudo isso aí a gente vai acertar na segunda, valores, entendeu? Aí já te adianta alguma coisa também para você ficar de boa lá. A promessa de Marcelo era que Raíssa administraria kitnets na cidade de São Paulo. Além de ter um bom salário, iria ter que lidar com menos despesas das que levava até então em Curitiba. Diante disso, Raíssa demonstrou a ele entusiasmo. Não, para mim, só de ter um lugar para ficar sem precisar pagar aluguel já tá ótimo. Nossa, na hora. Segundo a polícia, a proposta de emprego não passou de uma invenção criada por Marcelo para atrair Raíssa até a casa dele. O plano seguiu dessa forma entre o fim do mês de maio e começo de junho, quando Marcelo marcou para uma segunda-feira para buscar Raíssa e levá-la até São Paulo. Ele iria junto. Em entrevista à jornalista Beatriz Frenner, uma amiga da vítima contou que Raíssa estava muito animada com a viagem. Ela disse que ia para São Paulo e que ela tinha uma proposta de emprego muito boa que ajudaria ela, assim. Ela disse que era um amigo que conhecia há muito tempo e que era como um pai para ela. Raíssa então embarcou no carro com Marcelo. Essa é uma das últimas imagens dela viva, se despedindo das amigas. Segundo a polícia, Marcelo levou Raíssa para almoçar e depois foi até em casa. Essas imagens mostram os dois chegando por volta do meio-dia. Depois das 2 da tarde, quem chega de moto é Johnny, que passa as próximas 3 horas no entra e sai da residência. Para os investigadores, Raíssa já estava morta nessa altura e Johnny fazia de tudo para sumir com os pertences da garota. Em um dos relatórios periciais que analisou a localização aproximada dos celulares dos investigados, vemos o destaque para o aparelho de Johnny, que ficou fora do alcance por várias horas no dia do assassinato. Na avaliação dos investigadores, isso foi feito por Johnny de forma proposital. Primeiro, o sinal do celular some perto das 2h15 da tarde, quando ele chega na casa. Só volta a denunciar a localização no fim da tarde, por cerca de 15 a 20 minutos, enquanto Johnny vai até um posto de combustíveis da região para comprar um galão com gasolina. Ele precisava abastecer o carro e teria levado o celular para pagar o produto. Johnny então volta para casa, deixa o celular, sai com Marcelo, mas dessa vez de carro e com o corpo da vítima no porta-malas. Para a polícia, Johnny inicialmente tentou esconder as evidências e principalmente a ocultação do cadáver. O mesmo documento mostrou ainda as localizações aproximadas dos 2 aparelhos celulares de Marcelo. O destaque ficou para o dia seguinte ao crime. Em 3 de junho, perto das 6 da tarde, quando o celular de Marcelo estava nas proximidades do Parque Barigui. Detalhe, junto com o aparelho de Raíssa.
A polícia acredita que, nesse momento, o humorista tenha descartado o celular. Nessa altura, Raíssa já era considerada desaparecida e familiares tentavam entender o que poderia ter acontecido. A primeira pessoa a ser acionada foi justamente Marcelo e Johnny. O rapaz chegou a mandar um áudio justificando o que teria acontecido. Ela tinha pedido uma carona pro pai, para poder, dizendo que ia para São Paulo. Perguntou se não podia pegar uma carona junto com ele. Aí eles passaram aqui em casa. Quando vieram aqui em casa, aí ela perguntou se ela não podia. Aí diz ela que tinha desistido de ir para São Paulo e perguntou se podia ficar aqui. Foi aí que aconteceu isso. O pai falou que não tinha como, né? Que nem eu te expliquei aí, por conta de mim e da Luana. E aí ela foi, não sei se chamou o Uber ou se era amigo, se era conhecido. E aí pegou as coisas e saiu, entendeu? Na tentativa de criar um álibi, confirmar que existiu a tal viagem a trabalho em São Paulo, em 4 de junho, ou seja, 2 dias após o crime, Marcelo de fato pegou a estrada, pegou a BR-116. Mas ele não foi muito longe. A localização aproximada do celular de Marcelo colocou o motorista na mesma rodovia, na região de Jacupiranga. O local fica a cerca de 150 quilômetros de Curitiba e 260 da capital paulista. As autoridades suspeitam que ele tenha ido apenas até o trecho rodoviário e retornado para a capital paranaense imediatamente. A perícia descobriu ainda que Marcelo, em uma nova tentativa de sustentar a narrativa de que nem ele e nem Johnny tinham algo a ver com o sumiço de Raíssa, chegou a enviar um áudio para a vítima, já depois de morta. Ô Raíssa, boa noite. Rapaz, onde é que tu tá, hein, bicha? Entra em contato, tá todo mundo preocupado com tu aqui, cara. Faz tempo, desde segunda-feira que tu não entra em contato com ninguém. Aparece, pelo amor de Deus, cara. Tá todo mundo preocupado e a gente tá se virando aqui nos 30 pra ver o que pode fazer pra falar com um, com o outro, pra saber onde é que tu tá. Entra em contato com nós aí, homem de Deus, pelo amor de Deus. A perícia dos celulares rendeu ainda mais para a investigação e trouxe indícios de que Marcelo e Johnny possam ter planejado uma fuga após o assassinato. A informação surgiu no depoimento da ex-sogra de Johnny. E eles estavam assim muito desesperados e trabalhando, e dinheiro. Eu falei, mas meu Deus do céu, mas quem precisa... Trabalhando, 3 trabalhando dentro de uma casa, como é que fica numa situação dessa, né? Uhum. Mas eu acredito que esse desespero por arrumar dinheiro era desespero para juntar dinheiro para fugir. Uhum. Não era outro para outra coisa. A análise do celular de Marcelo confirmou o relato. Nos dias após o crime, Marcelo começou a vender vários itens pessoais, como ferramentas. Negociações foram feitas de itens sendo vendidos a R$40, R$50. A polícia acredita que Marcelo quisesse juntar dinheiro e rápido. Entre os arquivos que a RIC TV teve acesso, outro deve ser levado em consideração pela polícia. Os investigadores ouviram de testemunhas que 3 dias antes do crime, Marcelo foi até um aviário e comprou uma lona preta, muito semelhante à encontrada com o corpo de Raíssa. Além disso, a sacola escolhida para cobrir o corpo da vítima é a mesma fornecida pelo comércio. Elementos que fazem a polícia acreditar que sim, Marcelo e Johnny podem ter planejado o crime com dias de antecedência. A reportagem do Leonardo Gomes trouxe novos elementos nessa história. E antes da gente voltar a falar sobre isso, Léo, eu vou primeiro com a Thaís Travensoli, porque ela tem uma novidade a respeito do filho do Marcelo, o Johnny de Assis. Oi, Thaís, boa tarde. Oi, Furlan, boa tarde a todos. Olha, nós estamos em frente à cadeia pública de Curitiba, na cidade industrial, porque
existe a expectativa que o Johnny, o filho do Marcelo, ele deixe a cadeia a qualquer momento. A prisão temporária dele já venceu hoje, então a justiça já autorizou que ele saia da prisão. Isso deve acontecer nas próximas horas. Por isso que eu estou aqui na frente da delegacia com os advogados do escritório que fazem a defesa, tanto do humorista Marcelo, né, o pai que está preso, e do filho Johnny, que também está preso. Estou com o doutor Caio Percival, também doutor Flávio Gruba Júnior, que conversa com a equipe do Balanço Geral. Bom, doutor, primeiro, existe até um pedido do Ministério Público, né, para que algumas medidas sejam cumpridas, entre elas, tornozeleira eletrônica. De fato, o Johnny, então, pode sair ainda hoje? Boa tarde. Boa tarde, Furlan, a todos os seus telespectadores. Existe uma possibilidade, sim, de que seja deferida medidas cautelares diversas da prisão, mas o importante é que a prisão provisória teve seu prazo decorrido na data de ontem. E a nossa esperança é que o Johnny saia ainda hoje aqui da cadeia pública de Curitiba. O que pode acontecer para ele não sair? Veja, o sistema penitenciário tem um funcionamento próprio. Então, o cumprimento dos mandados e principalmente dos alvarás depende de uma autorização administrativa do próprio diretor do presídio. Não sabe se pai e filho estão juntos? Não. O Marcelo, o humorista, ele está preso em Piraquara, na penitenciária de integração social. Já o Johnny está preso aqui hoje na cadeia pública de Curitiba. Bom, doutor, vocês têm conhecimento, é claro, dos áudios do Marcelo. Um deles, ele até fala do que a Raíssa vai encontrar em São Paulo, lugar para ficar e tudo mais. Foi pensado esse crime premeditado? Olha, o que foi inicialmente pensado era trazer a Raíssa para um local que os dois pudessem ficar a sós. Agora que há uma premeditação do crime, de forma alguma. Isso foi um crime de inopino, que aconteceu na hora, no calor da emoção, dentro do contexto que já há nos autos plenamente documentado. Nós assistimos agora no Balanço Geral, numa reportagem completa, que mostra que uma testemunha contou que 2 dias antes do crime, Marcelo comprou uma lona. A Raíssa foi encontrada enrolada numa lona. Vocês têm conhecimento dessa informação? Olha, não foi aportado aos autos qualquer nota fiscal, qualquer vídeo que demonstre a compra dessa lona. E nós temos, por outro lado, informações de que a lona que foi usada, a lona azul, já existia na residência do Marcelo, que era usada exclusivamente para ele quando ele vendia frutas. Isso está totalmente demonstrado nos autos. Um outro áudio também, ele, depois que a Raíssa, doutor, já está desaparecida, a família toda preocupada, e nesse áudio ele fala: ô Raíssa, o que está acontecendo e tal, a gente está preocupado. E a família ali preocupada, essa moça já estava morta. Qual que é a conclusão que vocês tiram dessa palavra, né, dessa forma de agir do Marcelo? Porque ele manda para ela, procurando ela, mas ela está morta e ele sabe, né, o que aconteceu. Olha, num primeiro momento, o Marcelo tenta despistar efetivamente a família antes da confissão. Após a confissão, ele confessa tudo e mais um pouco. Então, é natural o que ocorreu desde o momento do crime, porque no primeiro momento ele não ia se entregar. Após muito conversar com a sua família, principalmente com o Johnny o convenceu a se entregar à delegacia e lá ele confessa tudo e mais um pouco, e isso já está esclarecido nos autos. O senhor tem conhecimento que o Marcelo estava nas redes sociais vendendo alguns itens de casa? Foi aportado aos autos, mas isso não tem nenhuma relação lógica com uma... Corneta, martelo. Corneta, martelo, mas isso não tem nenhuma relação lógica com uma possível fuga. Tanto que eram produtos muito baratos, né? A corneta ele estava anunciando a R$50, o tico-tico a R$100. Isso não traria condições para ele efetivamente se evadir e fugir da aplicação da lei penal. O relatório policial que nós também mostramos agora na reportagem do Balanço Geral também aponta, doutor, que o Johnny chega ali por volta de 2h17 na casa do pai. Ele entra e sai várias vezes, o celular permanece ali. No momento da ocultação do cadáver, o celular não é levado junto. Para a polícia, isso foi intencional. E para vocês? Olha, para nós, a gente tem que entender que o Johnny e o Marcelo não são criminosos contumazes, não estão acostumados a cometerem crimes. Então, qualquer situação, como deixar um celular dentro da residência, é totalmente natural e esperado de uma pessoa que nunca sequer pisou em uma delegacia. Doutor, a gente vai continuar então acompanhando. Muito obrigada, viu? O doutor Flávio conversando com a equipe do Balanço Geral, o doutor Caio Percival. Então, eles são do mesmo escritório, viu, Furlan, que fazem a defesa de pai e filho. Não sei se você tem alguma pergunta aí do estúdio, Furlan, eles permanecem por aqui. Ficou bem esclarecido, ele falou bastante aí a respeito do modo de pensar acerca do que deve acontecer nas próximas horas. Obrigado, viu, Thaís, pelas informações. A Thaís continua então em frente à cadeia pública de Curitiba e agora eu falo com o Leonardo Gomes.
Leonardo que está acompanhando de perto esse caso, inclusive a gente acabou de assistir a reportagem onde você apresentou para a gente novos elementos. É uma história que se desenrolou no meio dessa investigação e as coisas então passam a se tornar mais complicadas para os réus. Aliás, os suspeitos, desculpa. Com toda certeza, Furlan. E é aquilo, se nós, quem está assistindo a gente, tendo acesso pela primeira vez, porque só a RIC TV, só o Balanço Geral traz neste momento essas informações detalhadas. É exclusivo e as pessoas começam a pensar, peraí, não, será que eles planejaram um crime? Ninguém consegue afirmar nada aqui, se nem a polícia, muito menos a gente. Mas todos ficam se perguntando. Eles tinham um plano de fuga? Se tinham, por que no meio do caminho, naquela semana, eles mudam de ideia e, na verdade, chega na segunda, ou seja, uma semana depois do crime, e ele vai lá e confessa, e é tudo aquilo que a gente assistiu ao vivo aqui no Balanço Geral, porque tudo aconteceu na hora do almoço. E aí nós temos esses pontos que vão colocando mais ponto de interrogação do que o normal. Só que aí a gente vai levantar a questão da lona, e aí eu já convido você da audiência do Balanço Geral a seguir na RIC TV ao longo de todo o dia, como a gente pede todos os dias, e hoje em especial, porque hoje, no Cidade Alerta, a gente vai trazer uma nova informação, mais uma vez exclusiva deste caso, e que confirma essas suspeitas da polícia de que o crime tenha sido planejado. Porque as pessoas que conheciam Marcelo ali na região da SIC confirmam que ele comprou essa lona 2 dias antes do crime e, detalhe, ele não tinha esse costume de comprar esse tipo de produto. Ele ia no local, comprava um determinado produto, mas 2 dias antes acontece essa compra. E detalhe, um outro ponto que já foi levantado lá atrás, e aí a gente começa a trazer agora também. Sábado, ou seja, ele compra essa lona, segundo essa testemunha, 2 dias antes do crime. No domingo, no dia seguinte, ele vai lá e pede pro amigo dele e fala: ô parceiro, eu preciso do teu carro, você empresta teu carro? Mas por que você vai usar meu carro? Eu preciso carregar uma estante, um móvel, você empresta? Eu vou carregar na segunda-feira. Empresto, claro. O Johnny vai lá e pega o carro pro pai dele. E aí a polícia vai começando a montar esse quebra-cabeça. Peraí, mas sábado é uma lona, uma sacola idêntica encontrada no corpo. Domingo é um carro. Esse carro foi usado para transportar o corpo posteriormente. Existe a oferta de emprego uma semana antes e por aí vai. O advogado que representa a família de Raíssa também falou sobre essa reportagem, esses elementos que estão no inquérito policial e se tornam públicos agora graças à RIC TV, e falou, claro, do posicionamento da família nesse momento. Novas informações revelam um elevado nível de dissimulação dos acusados e um plano muito bem arquitetado, o que afasta por hora qualquer possibilidade de que o crime não tenha sido premeditado ou então que fosse praticado mediante forte emoção. E a gente segue acompanhando esse caso, reportagem da RIC TV em cima, porque deve vir novidade por aí. Nós temos essa sexta-feira, aguardando apenas, como a Thaís Traversoli disse, aguardando a decisão do juiz, Furlan, se o juiz de fato vai apresentar ali, autorizar a soltura, né, dar a canetada para autorizar a soltura do Johnny. Em qual circunstância? Será que ele vai ter que usar uma tornozeleira? Por que está falando dessa questão da tornozeleira? Não caiu do céu essa possibilidade. O Ministério Público se manifestou sugerindo ao Poder Judiciário para que ele saia, mas use uma tornozeleira eletrônica. A gente deve aguardar, essa deve ser apenas uma novidade de hoje, mas como eu disse, ainda hoje na RIC TV, a gente volta a falar desse caso, volta a trazer novos elementos em que deixam a polícia, porque é aquilo, Furlan, a gente não está exagerando em nada. O que nós trouxemos na reportagem, inclusive termos usados pela Polícia Civil do Paraná, estão aí. A polícia diz que Johnny fez isso intencionalmente, que Marcelo fez aquilo propositalmente. São termos usados de forma explícita pela investigação, que vai no caminho de acreditar que os dois planejaram o crime com dias de antecedência. São suspeitas que a polícia está apurando, está indo fundo para poder chegar. O inquérito está concluído, mas para chegar principalmente com elementos suficientes para apresentar para o juiz, onde esse processo vai ser tocado agora, onde nós podemos ter, muito provavelmente nos próximos meses aí, audiências de instrução e posteriormente um tribunal do júri, onde pode ter também não só o Marcelo, mas também o filho dele, enfim, filho adotivo dele, que é o Johnny. Vamos aguardar, tem muita coisa acontecendo. Pouco mais de um mês depois do crime, essas informações deixam todo mundo de cabelo em pé. Obrigado, Leonardo, pelas informações. A gente vai trazendo tudo que vai acontecendo aqui para você não perder nada.